Quer assistir a nossa terceira e última aula do Código de Ética dos Correios? Então assiste esse conteúdo comigo até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição, porque nós chegamos na terceira e última parte da gravação do Código de Ética e Integridade dos Correios. Este conteúdo super importante que é comum a todos os cargos para essa prova. E eu já tenho a aula 1 e a aula 2 sobre este tema, em que eu comentei aí os primeiros artigos um por um, mas nessa aula 3 e última eu optei por fazer um apanhado geral dos conteúdos que faltava, porque assim, a primeira aula deu muito ibope, o pessoal engajou, a segunda já não teve assim, né, tanto interesse, tanta interação, então eu não abandono o projeto, eu termino tudo que eu começo, mas eu optei por fazer um apanhado geral dos conteúdos que falta, ao invés de ficar ali artigo por inciso, cada linha, cada vírgula, porque pelo visto esse formato assim tão completo, né, não agradou tanto o pessoal. O pessoal quer mais uma aula mais dinâmica, mais resumida, mais objetiva, voltada para a prova, e essa parte 3 é isso. Vai contemplar os aspectos mais importantes que faltam do artigo 9º até o artigo, salvo engano, 21 do Código de Ética e Integridade dos Correios. Então vamos lá, pessoal, olha só. O artigo 9º, ele apresenta para nós quais são os compromissos dos Correios nas suas relações com os fornecedores e com os parceiros. Então o artigo 9º, o Código de Ética fala que a ideia é contratar fornecedores e parceiros com base em critérios econômicos, técnicos e legais, mas principalmente existe o compromisso com a ética. Então os Correios eles vão exigir que seus fornecedores e parceiros tenham um perfil ético e um perfil de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Tem a ver com a preocupação com o meio ambiente. Aí nós temos o compromisso dos Correios na sua relação com os concorrentes, né? A gente sabe que hoje tem essas logísticas especializadas aí, empresas de entrega, que querendo ou não, elas, tipo a Juslog, né, dentre outras, querendo ou não, a Jetlog, perdão, elas são concorrentes dos Correios. Então, os compromissos dos Correios nas relações com os concorrentes são, primeiro, buscar ações, né, que reprimam o abuso do poder econômico, a dominação dos mercados, denunciar quaisquer ações, né, de fornecedores que busquem aí a prática do cartel, que é uma forma de dominar o mercado que aumenta os preços e os consumidores ficam na mão, né, das empresas que estão fazendo isso. Pautar a sua conduta no cumprimento à legislação, ao princípio da lealdade, ao respeito, às regras de mercado. Rechaçar todas as condutas que vão prejudicar a livre concorrência. Então essa é a relação, né, do Correio com os concorrentes, e o Correio sempre vai respeitar os concorrentes, mantendo o sigilo. Mas o Código de Ética traz para nós também algumas condutas que os Correios vão evitar nas relações com os seus concorrentes. E aí são elas, né? Acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente o preço de bens, né, ou serviços ofertados individualmente, porque isso aí configura a prática do cartel, né, combinação de preço. Então o Correio vai evitar, eles não fazem isso. Os Correios vão evitar criar dificuldades, né, na constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente, e os Correios vão evitar, limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado. Lembrando que a carta, né, a postagem de correspondência, carta, telegrama e tudo, só o Correio que faz. Agora, a postagem de mercadorias, né, já existem aí essas empresas concorrentes. Além disso, os Correios vão evitar, nas suas relações com seus concorrentes, promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concentrada entre os concorrentes, porque também caracterizaria um cartel. Promover venda casada de produtos e serviços é uma prática
vedada, proibida pelo nosso Código Código do Consumidor, né? Proíbe a venda casada, e utilizar meios enganosos para provocar a oscilação dos preços de terceiros. Então, de um modo geral, o que você precisa lembrar para sua prova? Práticas comerciais desleais, o correio ele vai sempre evitar nas relações com seus concorrentes. Porque, querendo ou não, o correio é uma empresa, né? É uma empresa pública, mas é uma empresa, então tem essa relação de mercado e vai evitar essas práticas. E aí, o Código de Ética e Integridade do Correio, como todo código de ética, ele fala sobre a comissão de ética. Comissão de ética é uma comissão interna lá que vai apurar eventuais faltas e irregularidades éticas. Então, do artigo 12 ao artigo 15, né, eu vou mostrar em linhas gerais o que o Código de Ética e Integridade dos Correios fala sobre essa comissão de ética. Compete à comissão de ética, né, dos Correios aplicar o Código de Conduta, apurar conduta em desacordo com as normas éticas e aplicar a penalidade de censura, que nada mais é do que chamar a atenção, né, da pessoa que cometeu a falta ética. Geralmente os códigos de ética têm essa penalidade de censura. A comissão de ética vai atuar também como instância consultiva, né, para sanar dúvidas sobre o próprio código de ética. A comissão de ética vai orientar e aconselhar sobre a ética profissional, como toda comissão de ética, viu, gente? Vai recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações para divulgar este código. E aí, a comissão de ética também vai realizar treinamentos periódicos com a equipe para poder, pelo menos anualmente, no mínimo anualmente, para falar, né, sobre o Código de Conduta Ética e Integridade. A gestão do Código de Ética também vai ser de competência da comissão de ética. E aí, transgredir os preceitos desse código, ou seja, descumprir os preceitos do código, cabe a pena de censura, ok? Sem prejuízo de eventuais responsabilidades civil e penal correspondentes, porque a responsabilidade administrativa cabe à censura. Agora, tem algumas condutas que, além de infração ética, também vão representar aí um crime, né, uma responsabilidade civil, que seja indenização, mas aqui a gente está falando só da ética mesmo, e a penalidade que a comissão de ética vai aplicar é a censura. E aí, continuando, né, além da censura, existem outras providências que a comissão de ética pode tomar em relação àquele empregado público dos Correios, né, que cometeu uma infração ética. Então, pode ser celebrado o acordo de conduta pessoal e profissional, né, que é quando o empregado é chamado para poder ajustar, melhorar a sua conduta e assinar o termo. Pode ser encaminhado de sugestão para dispensa, né, de função de confiança à presidência da empresa. Então, aquele empregado que ocupa a função de confiança e está de tempos em tempos incorrendo em infrações éticas, a presidência da empresa vai ser informada, né, para dispensar ele, para tirar ele dessa função de confiança. Afinal de contas, uma pessoa que desrespeita o código de ética não é digna de ocupar uma função de confiança. E dependendo da gravidade, pode ser até recomendada a abertura de um processo disciplinar. Né? O processo disciplinar ele pode resultar, dentre outras coisas, até em uma demissão, dependendo da gravidade do que o empregado dos Correios praticar. Mas a penalidade mesmo que a comissão de ética aplica é a censura. E aí, os trabalhos da comissão de ética são desenvolvidos com base na independência, na imparcialidade, sempre protegendo a honra e a imagem da pessoa denunciada, afinal de contas ela está na condição de suspeita, né? E também tem que preservar o sigilo, né, a imagem do denunciante. E aí, agora, no final, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos brindes, né? No fim de ano, todo mundo tem essa coisa assim de dar presente, né? Aí eu mando um presentinho pra professora do meu filho. O brasileiro tem essa cultura, né? Tem gente que distribui lembrancinhas aí para os vizinhos. A minha mãe mesmo é a típica senhorinha que todo mundo que prestou algum serviço para ela durante o ano, ela gosta de levar uma lembrancinha, nem que seja um chocolate. E como é que fica? Será que as pessoas podem dar presentes para os empregados dos Correios que atendem a elas? A resposta é, de acordo com o Código de Ética, depende. Depende do presente, depende do valor, depende de quem dá, de quem recebe. Veja só. Então, como regra, o empregado dos Correios, é claro que ele não pode pedir, sugerir, insinuar
que alguém tem que dar um presente para ele. Então, olha só, é vedado pleitear, solicitar, provocar ou sugerir a entrega, né, de brindes ou presentes. Então, o empregado dos Correios não pode aí pedir um presente para ninguém, não. Aí, ele pode ganhar um presente? Se for, olha só, será permitido quando a periodicidade de distribuição não for inferior a 12 meses sem valor comercial, no máximo R$100. Então, desde que o presente seja de caráter geral e não para um colaborador. Então, atenção, pode dar presente se for anualmente, no mínimo, por exemplo, todo Natal dá um presente. Se for um presente barato, de no máximo R$100, e não pode dar um presente para uma pessoa específica, tem que ser para todos os colaboradores, por exemplo, de um setor. Então vamos supor que eu sou uma parceira dos Correios e aí eu quero comprar uma agenda física e aí eu levo uma agenda aí que o valor dela é, sei lá, R$40, o valor de custo dela, eu dou, né, para todos os colaboradores da agência que atende o meu bairro. Aí pode. Mas de iniciativa minha, valor máximo de R$100, periodicidade anual, ok? Aí, continuando, existe a ouvidoria dos Correios, que é um órgão responsável por receber denúncias e manifestações das partes interessadas. Então, eu consumidora, fui mal atendida em uma agência, eu ligo para a ouvidoria para poder reclamar. Então, ela recebe as denúncias e manifestações, né? Ela demanda, acompanha e pede melhorias em relação ao atendimento. Pode ter denúncia interna e denúncia externa. Então, pode ser feito denúncia, por exemplo, pelos usuários do serviço dos Correios, né, como denúncia interna dos outros colaboradores. Então, as denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Ética e Integridade dos Correios são enviadas preferencialmente para a ouvidoria. E aí no site dos Correios, né, até nesse Código de Ética tem um canal. Então tem o telefone da ouvidoria, o e-mail da ouvidoria ou os próprios colaboradores do Correio podem mandar pela intranet, que é a rede interna, ok? E por fim, né, a denúncia você manda para a ouvidoria, mas ela pode ser dirigida também para a comissão de ética, e aí você protocola diretamente na sede da comissão de ética, ou você pode mandar para a comissão de ética dos Correios pela via postal ou pelo e-mail. E aí, ó, pode ser que os integrantes da comissão de ética, por exemplo, precisem lidar com uma situação que não tem previsão no código. Então, ao se confrontar com eventuais situações não contempladas no código, tem que buscar no regulamento de pessoal e até nas demais normas internas, né, o procedimento a ser adotado. Ver junto com os superiores hierárquicos, né, consultar a ouvidoria ou a comissão de ética. Então, sempre tem que buscar as instâncias superiores, os colaboradores dos Correios, para saber qual que é a conduta mais adequada, né, para cada situação. E aí, pessoal, nós encerramos este projeto do Código de Ética dos Correios. Se você gostou, se foi importante para você, comenta aqui embaixo e continua me acompanhando, porque tem muito mais conteúdo gratuito aqui para outros concursos que vocês vão tentar. Um grande abraço e até mais!